Muito bem, pessoal. Agora nós vamos aprender o CSS incorporado, ou também mais conhecido como CSS interno. O CSS interno, ele é diferente do CSS que a gente coloca diretamente na tag, como a gente viu na aula passada. O CSS interno é quando a gente dá instruções de CSS dentro da página HTML, onde a gente quer que aquelas instruções ocorram. Como que isso funciona na prática? Bom, vamos fazer um exemplo. Antes do fechamento da tag read, você vai criar aqui uma tag HTML chamada style. E dentro dessa tag HTML chamada style, tudo que você passar vão ser propriedades CSS que vão ser aplicadas nesse documento, ou seja, nessa página index.html. Por exemplo, a gente fez aqui no body que a gente queria que o fundo fosse amarelo, que o H1 tivesse uma cor azul e tal, e esse outro H1 ele é diferente, ele se comportou no padrão pretinho aqui, com fonte pequena, etc. Certo? A gente poderia tirar esse estilo aqui, tiramos esse estilo. Vou tirar esse estilo aqui também do meu outro H1, para ficar normal aqui o nosso HTML só com dois títulos, um aqui, certo? Vou até colocar esse aqui como título 2, então só para a gente diferenciar. Olha lá, meu primeiro site com CSS, outro componente. Em vez de eu colocar direto aqui na tag, eu posso passar aqui no estilo qual é o seletor que eu desejo, quer dizer, qual é o elemento aqui dessa página que eu quero que receba essas propriedades CSS. Por exemplo, body. Body quer dizer o corpo. Eu estou dizendo que eu quero selecionar essa tag aqui, body, certo? E eu sempre coloco abrir chaves e fechar chaves para conseguir colocar aqui dentro dessas chaves os valores das propriedades CSS que eu quero que sejam aplicadas. Então, fazendo o exemplo do que a gente fez aqui direto na tag, vou fazer a mesma coisa, ó, background, e aí a cor eu vou colocar yellow, que eu quero amarelo. Se eu dou um Ctrl S aqui para salvar, repare que o efeito foi o mesmo, só que eu separei isso dentro de uma parte de estilização dentro da minha página index.html, certo? Beleza. Então aqui ó, o fundo ficou amarelo. O meu título 1, eu queria que fosse daquele jeito como a gente tinha feito antes. Então, se eu colocar assim H1, coloquei um seletor, H1, vou dizer que a cor dele vai ser azul e que o tamanho da fonte, ou font size, vai ser 88 pixels. Sempre separando com ponto e vírgula no final, tá, pessoal? Então, a gente coloca a declaração, a propriedade CSS, dois pontos e aí o valor. Depois, eu ponho ponto e vírgula para encerrar uma primeira propriedade, para depois eu colocar uma próxima propriedade. Lembrando que a gente vai ver nesse módulo todas essas propriedades aqui. É só para você entender como funciona. Se eu der um Ctrl S aqui para salvar, ó lá, o meu título ficou como estava antes, só que eu não coloquei na tag, eu coloquei aqui em separado um CSS interno dentro da minha própria página. Agora olha que curioso, eu determinei que o seletor era H1. Agora, todos os H1s que eu colocar aqui, se eu colocar mais um H1 e falar assim, outro H1, olha o que vai acontecer. Ele vai ficar com essa propriedade, porque eu determinei que todos os H1s vai ficar dessa forma, certo? Agora, se eu precisasse que esse de baixo fosse diferente desse padrão que eu já coloquei no estilo incorporado aqui da minha página, eu poderia vir aqui diretamente no componente e especificar que eu quero que ele seja diferente. Então, eu poderia colocar um style e aqui eu determinaria que a cor dele, a color, é vermelha, por exemplo, red, e dou um salvar. Perceba que a cor dele ficou vermelha, porque na ordem de prioridade, o que está diretamente na tag vai ser mais prioritária do que tiver aqui dentro do meu atributo style, do meu CSS interno, certo? Então, embora eu tenha passado aqui que o meu H1 vai ser azul, esse é o comportamento padrão. Mas se eu colocar na tag diretamente um outro valor, ele vai pegar o que tiver na tag. Sempre ela vai ser prioridade. Por isso que aqui ficou em vermelho e o outro em azul, certo? Essa então é uma outra maneira de a gente colocar CSS dentro das nossas páginas, o chamado CSS interno ou incorporado. Então você coloca antes do fechamento aqui do read, você vai colocar a tag style, fechamento da tag style, e aqui dentro você vai passar os valores que você quer, certinho? Então é um outro modo da gente colocar CSS na página. Na primeira aula a gente viu
o inline, quer dizer, você coloca aqui style e coloca o CSS dentro da própria tag, essa é uma maneira. E aqui a gente viu agora como colocar isso dentro da página diretamente usando aqui style, certo? Só que o que acontece, pessoal? Imagina o seguinte, a gente gostaria que todas as páginas do nosso site tivessem o fundo amarelo. Só que eu coloquei aqui esse estilo incorporado nessa página aqui, que é index.html, certo? Então, se eu viesse aqui no meu projeto e fizesse uma outra página, vou criar aqui, ó, outra.html, só para a gente exemplificar. Criei uma outra página, aqui eu vou fazer um HTML5 básico, certo? Deixa eu ajeitar aqui para português do Brasil. Vou colocar aqui outra página, certo? E aqui dentro do body eu vou colocar mais um título 1, vou escrever assim, outra página. Salvei. Lá na minha index eu vou fazer aqui no meu corpo aqui da página, eu vou fazer um link aqui embaixo para ir para essa página, href outra.html, e vamos fazer ir para outra página, certo? Vou dar um salvar aqui. Então fez um linkzinho ali. Olha o que vai acontecer. Quando eu clicar aqui para ir para outra página, repare que essa minha página não está pegando as propriedades CSS dessa primeira. Por quê? Porque eu coloquei o estilo CSS interno dentro da página index.html. Então esse estilo aqui, ele só vai valer para essa página. Eu coloquei ele incorporado nessa página especificamente, certo? Mas talvez eu gostaria que todas as páginas do meu documento tivessem essa mesma propriedade. Por exemplo, que o fundo do site fosse amarelo. Então, como que a gente faria isso? Bom, aí a gente precisaria criar um arquivo CSS que vai ser referenciado aqui no nosso documento, apontando as propriedades que vão ser em comum para todo o nosso projeto. Isso a gente vai aprender na próxima aula. Espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha te ajudado. Se você quiser continuar assistindo o curso, pode continuar clicando num desses cards que estão aparecendo aqui. Deixa o seu gostei, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo sobre programação web e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!